Oi, gente, o vídeo de hoje é para falar aí a parte 2, né, de como nos organizamos financeiramente, mas agora sendo na etapa construção, né, da casa. Barulhos não convencionais, né, porque eu tenho assim, ó, 3 desses. E quando eles veem assim uma coisinha diferente, eles já ficam assim tudo ansiosos, né, pequena? Então, vamos lá. Hoje eu vou contar para vocês, né, como a gente se organizou financeiramente para fazer a construção da casa. Depois daquela história aí, quem assistiu o vídeo, né, da parte 1, vou colocar aqui. Para quem ainda não assistiu, né, e tenha interesse em saber como a gente se organizou para construir o terreno. Então, pegando, né, o fio da meada, né, sobre a história da organização financeira para a compra do terreno, quando a gente conseguiu, né, essa renda complementar, e a gente comprou o terreno, nós continuamos aí com essa renda complementar e fazendo as horas extras para que a gente juntasse dinheiro para a construção. E aí nesse período, né, de construção, a gente não sabia, não tinha muita informação assim de como a gente ia fazer, se nós iríamos fazer com uma construtora, né, ou se a gente ia fazer tipo assim por conta, né, se a gente iria contratar um pedreiro, um mestre de obra e fazer por conta. Então a gente começou a pesquisar como que seria, e aí pra gente, né, pra nossa realidade naquela época, fazer com a construtora não era muito conveniente, a gente não tinha condição de contratar uma construtora para fazer a construção da casa, até porque o nosso terreno não estava quitado. A gente começou a construir a casa com o terreno ainda, pagando ainda, né, o financiamento do terreno. E aí, eu estava no meu trabalho e tinha uma colega minha que o esposo dela é pedreiro. E ele trabalhava em uma construtora muito renomada aqui da região. E ela me mostrou assim, o trabalho que ele fazia, né? Aí ela disse: Olha, Lidiana, meu marido está fazendo uma piscina num condomínio todo na pastilha. Olha isso. Aí quando ela me mostrou a foto da piscina na pastilha, gente, vocês imaginam você fazer uma piscina na pastilha, né? Assim, um acabamento todo de pastilha. Tava muito bem feito. Aí eu olhei assim o trabalho, gostei, né? Eu vi que o marido dela era uma pessoa assim com muito cuidado, né? Assim, muito zelo no trabalho. Aí eu perguntei, eu disse: ele trabalha por conta própria ou ele só trabalha na construtora? Ela disse: não, ele pega trabalhos por fora também. Aí eu disse: e como é que a gente faz para fazer um orçamento para a gente saber quanto que seria para construir a nossa casa, né? Ela disse: bom, primeiro ele precisa fazer a análise do terreno de vocês, saber se é íngreme, se é plano, quanto que vai precisar de aterramento, e depois ele precisa ver o projeto da casa. Você já tem um projeto? Eu disse: não, a gente ainda não tem. Ela disse: bem, pois pelo tamanho do terreno, o estado do terreno e o projeto da casa, é a partir daí, dessa análise, que ele vai te dizer quanto que vai levar para construir a tua casa, porque ele precisa ver o projeto da casa, no caso, apenas a planta baixa, para ver quantos metros de área construída vai ter tua casa, e ele vai te dizer quanto que ele vai fazer para subir a tua casa. E aí, né, com essas informações eu levei para o meu marido e disse: amor, a gente vai ter que fazer um projeto para nossa casa. Aí, como a gente já tinha feito o curso de CorelDRAW, a gente já tinha assim mais ou menos noção assim no programa de fazer assim medidas de tamanho, espaçamento, e a gente pesquisava muito assim sobre casas. Pronto, a gente vivia olhando isso na internet. Ele disse: olha, eu acho que eu sei fazer. Então ele foi, pesquisou um programa para construir a planta baixa da casa. Nesse momento eu não sei o nome desse programa, mas depois eu posso pesquisar e deixar aqui no box de informações para que vocês tenham acesso também. Era um programa gratuito. E aí a gente começou a montar a nossa casa nesse programa, fazer a planta da nossa casa, e ele é tão realista que até os milímetros, a medida do reboco, esse programa te dá. Então você vai saber, tipo, realmente a medida da parede, a medida com reboco. É um programa assim muito específico, realmente assim para a área de construção. A gente não aprendeu assim a mexer a fundo, a gente mexeu o básico do básico, sabe? Só para realmente montar a planta de como a gente queria. E aí a gente começou a trabalhar nisso, né, na planta da casa. Ele mesmo, meu esposo, foi fazendo. E quando a gente finalizou, né, com medidas reais, né, porque a gente colocou lá a medida do terreno, a gente foi colocando. Nesse percurso nós tínhamos uma amiga
que estava se formando em arquitetura, mas ela já tinha muita experiência em construção civil. Ela já era técnica de construção civil. E aí a gente perguntou a ela, né, se ela poderia fazer uma análise na nossa planta baixa, para saber se precisava fazer ajuste de medidas, para saber se, tipo assim, as medidas dos quartos que a gente tinha colocado, se estava ok, as medidas da cozinha, o espaçamento da porta, a área de circulação, meio que colocar assim, nas normas, vamos dizer assim, né? E também a gente queria ver se tipo assim, com base no que ele tinha feito, se enquadrava, né? Se a gente não tinha assim, fugido muito da caixa, vamos dizer assim. E aí ela viu, né, o projeto, a planta baixa, ela fez um ajuste muito pequeno, que inclusive não foi o ajuste assim, nem estrutural, nem de medidas, porque as medidas estavam todas coerentes, de acordo com aquilo que a gente queria. Ela fez um ajuste de melhoria na nossa suíte, que é no primeiro andar, que foi mudar o posicionamento do closet e da janela, porque como ela é da área, na forma como a gente tinha colocado, o nosso quarto iria ficar no sol e o closet na sombra, e o nosso quarto não teria área de ventilação e seria muito quente. Então ela só inverteu o sentido disso, né? Colocou a nossa porta de entrada do quarto em outro local e mudou, porque antigamente a gente tinha feito assim, aqui era o closet, aqui era o quarto. Aí ela só inverteu, colocou o quarto para ser aqui e o closet para ser aqui, e colocou a entrada do quarto no meio, né? É diferente. E aí ele explicou que dessa forma o nosso quarto seria muito mais arejado, a gente receberia mais aí a frente fria, a circulação do ar, porque ela tinha esse conhecimento para isso, né? E a gente achou assim fantástico. E hoje, gente, quando a gente sobe na nossa suíte, é simplesmente perfeita, de bem ventilada. É assim, foi assim uma bênção, né, isso que ela fez pra gente, que o nosso quarto é muito agradável. Então a gente pegou, fez a impressão, né, do projeto numa folha apropriada. A gente levou nessas gráficas que faz xerox e tudo, e eles fazem a impressão na folha apropriada, e a gente marcou, né, com o pedreiro e levou para ele. Aí ele pediu para ficar com a nossa planta, reteu a planta, disse que ia fazer os cálculos de quanto ele cobraria por metro quadrado e pediu também, agendou com a gente uma visita no nosso terreno. Então aí a gente combinou, trouxe ele aqui, ele fez toda a análise, olhou tudo e disse que depois nos daria a resposta de quanto ele cobraria. E perguntou também como era que a gente queria. E aí a gente explicou a ele que a gente queria subir a casa por etapas. Então, a primeira etapa a gente queria subir e cobrir. E subir a casa e cobrir incluía também o muro da casa, que a gente ia murar, né, a casa. No caso, ao contrário, ele começou construindo a nossa casa e quando estava quase finalizando, ele murou a casa e a gente colocou o portão. Então, a gente queria subir e cobrir. E depois disso, a gente ia fazendo as outras etapas. Então, para deixar a casa no barro, sem encanação, sem fiação elétrica, toda no tijolo, casa em muro e com telhado, sem as portas, apenas com o portão do muro para fechar a casa, eles, na época, né, ele cobrou a gente 15 mil reais para subir e cobrir a casa. E aí, o dinheiro que a gente tinha guardado era apenas 9 mil. De tudo que a gente tinha conseguido juntar, né, nos 2 anos do terreno. Se a gente tivesse esperado mais um pouco, né, concluir aí o terreno e continuar juntando, com certeza a gente iria conseguir juntar bem mais. Mas a gente achou que naquele momento a gente conseguiria sim tocar a construção, né? E que assim, seria muito melhor a gente, já que a gente estava tendo a oportunidade de começar a construir ainda a casa pagando o terreno, né? Não esperar mais tanto tempo. Então a gente decidiu que a gente ia fechar com ele, né? E a gente perguntou também a ele quanto tempo ele Oi, papai. Quanto tempo ele nos entregaria essa primeira etapa. E aí ele nos deu um prazo de 6 meses. Só que ele estava com outra construção também, né? Então ele disse que nos entregaria em 6 meses e que ele iria vir trabalhar aqui de 3 a 4 vezes na semana. E
também como é que fala, o ajudante do pedreiro era por conta dele, então foi 15 mil que a gente deu a ele sendo o pedreiro e o mestre de obra principal, e ele traria o ajudante, a equipe dele, né, o que ele precisasse. Outra coisa muito importante é que a laje da nossa casa não estava inclusa nesse valor de 15 mil. E honestamente, gente, eu não me lembro quanto que ele cobrou, quanto que ele cobrou pela laje. Mas eu acho que ele deve ter cobrado aí uns 2 mil reais, por aí, de 2, talvez 4 mil, mas eu acho que não foi, assim, não chegou a ser 4 mil não, porque a gente tava com medo da laje ser cara, que todo mundo fala que bater laje é muito caro, né? Mas quando a gente trouxe para nossa realidade, não foi. Mas a gente só fez, o que é que tem de laje na minha casa, certo? A gente tem um mezanino, que dá vista aqui para a sala. Eu tô aqui na sala da minha casa e nessa parte aqui de cima, aqui ó, nesse forro que vocês estão vendo bem aqui, não é o teto da minha casa, é um mezanino que vai para a suíte. Aí nós temos aí esse mezanino, né? A gente tem a suíte, o closet, um banheiro e uma varanda que dá vista para a rua, para frente da casa. Depois eu vou ver quantos metros, certo, a gente tem de laje. Mas todo mundo falava que bater laje era muito caro e no final a gente não achou caro nem o material e nem a mão de obra. E com ele, certo, no dia que foi bater laje da nossa casa, que a laje já estava inclusa em subir e cobrir a casa, certo? Assim, estava inclusa nessa parte, mas não entrou nesses 15 mil. Ele não colocou dentro porque ele precisou de 10 pessoas para bater a laje contando com ele. Então foi ele e mais 9 serventes ajudando a bater essa laje. A gente contrata aquele caminhão de cimento que fica assim girando, sabe? E vem com a mangueira derrubando. Se eu encontrar fotos, eu vou colocar aqui para vocês verem. E é uma coisa muito rápida, que vai encaixando as placas, vai botando o cimento e já vai puxando, que parece que não pode, né, deixar secar. Tem que ser algo assim realmente muito espontâneo. E aí a gente tinha esses 9 mil reais, mas a gente tinha esses 9 mil reais que era para pagar o serviço. Nós não tínhamos o dinheiro do material de construção. Então o que foi que a gente fez? Antes disso, como a gente já estava pensando, informou sobre um empréstimo chamado Construcard, né? Na Caixa Econômica tem, no Banco do Brasil também tem, no Banco Itaú também tem, só que cada banco tem um nome específico. E aí a gente foi vendo como que a gente iria conseguir para ter ali, né, um valor bom nesse Construcard. Primeira coisa que a gente fez, meu marido fez, foi pegar o salário dele, transferir para o banco, né? Assim, não que ele recebia o salário numa conta e transferia para a caixa. Ele fez uma conta corrente, uma conta salário na caixa. Então, quando a empresa dele depositava o salário, já caía ali diretamente na conta dele. Isso a gente já tinha, ó. Desde quando comprou o terreno, que a gente disse, vamos construir, a gente já tomou essa estratégia. Por que a gente fez isso? Isso já foi uma orientação de uma outra pessoa, que nos falou que quando a gente precisasse, seria muito mais fácil o banco nos emprestar, né, uma quantia, se a gente já tivesse ali um relacionamento com o banco. Na época eu não transferi, né, o meu salário para lá, porque a minha empresa ela tem um banco específico e todo funcionário precisa receber nesse banco específico. Então foi feito apenas com o meu marido. Mas se você for fazer essa estratégia, eu aconselho que cada um faça uma conta corrente e uma conta salário do banco que vocês desejam pegar o Construcard. E como que funciona o Construcard, né? Você faz o banco faz uma avaliação, né, de quanto ele pode te emprestar. 15, 20, 30, 40 mil reais. E aí vê também a questão das parcelas, porque as parcelas também não podem comprometer o seu salário, é apenas uma porcentagem. E aí esse dinheiro, ele não entra em dinheiro na sua conta, ele entra como crédito num cartão, né? Um cartão de débito, na verdade. E aí muitas lojas são credenciadas, não só lojas de acabamento, mas loja de material de construção, sabe assim, que vende areia, brita, ferro, que mais? A laje, né? Esse cimento,
telha, madeira, assim, as lojas que vendem o material grosso, né? Como também nas lojas mais sofisticadas, que vende pia, porcelanato, ilha, panela, tipo um Carajás, né? Daquele, não sei se tem Carajás, uma Normatel, uma Leroy Merlin, né? Tipo essas lojas nesse segmento, geralmente tem credenciamento com o Construcard. E aí as madeireiras, as fábricas de tijolo, tudo de construção, geralmente tem. E aí, quando a gente achava que a gente ia conseguir pegar 30 mil reais de empréstimo no Construcard, a gente já tinha planejado que a gente ia terminar a casa inteira, sabe assim? Porque até o valor que nos foi cobrado, assim, pra gente, por mais que na época foi um valor que a gente achou caro e a gente achou barato, porque a gente esperava que seria tipo 20, 25 mil que ele iria cobrar pra fazer a nossa casa. Mas a gente achou caro que a gente não tinha, né? Então a gente fechou, né, com ele o valor de 15 mil, fora o valor da laje, que na verdade nem saiu por 15, né? Porque teve a laje, se meu marido me lembrar quanto a gente pagou, eu vou colocar aqui também para vocês verem. Mas eu acredito que no final mesmo a gente acabou pagando aí uns 20 mil reais de construção, assim, de mão de obra, sabe? E aí o Construcard só nos forneceu 16 mil, gente. E assim, quando a gente viu que só ia ser liberado 16 mil reais, né? Porque era de acordo com a renda que o meu marido recebia, a gente pensou aí, agora dá, não dá? E a gente resolveu meter as caras de que iria dar. E aí o pagamento do pedreiro, né, ele pediu 50% e os outros 50% seria no final de 6 meses, quando ele fizesse a entrega da nossa casa. 6 meses para conseguir o restante do dinheiro dele, que seria mais 6 mil. Ou seja, a gente teria que juntar 1.000 reais por mês para pagar o pedreiro. Mais o dinheiro da laje, né? Que a gente não sabia quanto que ele ia cobrar, ainda que ele disse que no decorrer da obra dizia. A outra coisa muito importante é que tem uma carência no Construcard, certo? A gente não começa a pagar aí de imediato. Você só começa a pagar depois que você para de usar, se eu não me engano. Parece que quando você conclui que você usa todo o dinheiro do Construcard, você ainda tem aí uma carência de uns 2 meses, se eu não me engano, para poder começar a vir a fatura, né, a conta para ser paga. Então isso te dá assim, um alívio muito grande, porque a gente nem se preocupou, mesmo a gente sabendo que 16 mil reais não ia dar porque a gente queria, né? A gente tinha feito assim uns cálculos previamente, a gente ligou para as lojas de material de construção para saber quanto era uma carrada de areia, quanto era uma carrada de brita, areia fina, areia grossa, quanto que era uma carrada de barro para aterramento, brita, pedra, ferro, colunas, anilhas, então assim, cimento. A gente fez uma pesquisa de todo o material de construção que a gente iria precisar para fazer a casa, essa primeira etapa. E nós criamos uma planilha no Excel e a gente foi colocando o fornecedor e o material e quanto que era em cada fornecedor. Então, quando o pedreiro dizia precisa comprar aquilo outro, a gente nem precisava ficar desesperado, a gente só abria a planilha, a gente já tinha feito uma pesquisa prévia, sabe? Isso foi muito assim bom, porque nos ajudou bastante, assim, a gente não tem que estar rodando atrás de material de construção do quanto mais barato. É como se tivesse economizado energia, sabe, assim, que a gente já tinha feito esse planejamento antes. Eu tô só olhando para baixo, que meus 3 cachorros estão tudo aqui. Quando eles veem uma novidade, eles ficam tudo. E aí, a gente começou, né, a subir a casa. Eu vou colocar aqui algumas fotos para vocês verem, né, algumas etapas da construção. E aí a casa ficou no barro e no tijolo, certo? E o que foi que a gente conseguiu fazer com 16 mil reais? A gente conseguiu subir a casa, bater a laje, né, o material de construção da laje, murar a casa, colocar o portão, mas a gente não conseguiu comprar as telhas, só que a gente não conseguiu comprar a madeira do telhado, porque nosso telhado, né, não é laje, é telhado mesmo. Então a gente ainda conseguiu comprar a telha, só que a madeira a gente não conseguiu. E aí a gente comprou madeira de pau d'argo, né, que é o indicado para as linhas, ripas e caibros e tudo.
E a gente foi fazer pesquisa nas madeireiras e toda a madeira, né, para fazer o telhado da nossa casa ficou ali na época em torno de R$ 4.000. E a loja super parcelou, sabe assim, o valor. Então aí de material de construção, né, para subir e cobrir a casa inteira, deixar ela no tijolo, no barro com telhado, a gente gastou aí R$ 20.000, né, pro poste que é a nossa casa. Se você viu aí vídeos, né, anteriores, procura aí no canal que tem aí o tour da minha casa, tem mostrando muita coisa da época da construção, tem medidas, tem tudo bem explicadinho. Nos outros vídeos vocês podem procurar para poder assistir, para verificar. Então, de material de construção a gente gastou aí R$ 20.000. E aí com a mão de obra foi os 15 mil que ele cobrou, mais o valor da laje. Outra coisa também que aconteceu foi que ele não nos entregou a casa em 6 meses, certo? E honestamente a gente achou uma bênção, porque o tempo ia passando e a gente estava desesperado, porque a gente estava precisando juntar o dinheiro dele, né? Então ele entregou a casa mais tardia e isso nos proporcionou que a gente conseguisse juntar aí o dinheiro dele. Eu acho que ele entregou a nossa casa tipo com 8, no máximo 10 meses. De 8 a 9 meses, mais ou menos. Foi o que ele levou aqui para construir nossa casa. Então a primeira etapa da construção foi isso. Aí a gente parou a construção, né? Deixou a casa fechadinha. A gente vinha aqui olhar, sonhar, imaginar como que seria a nossa vida quando a gente estivesse aqui. E aí nós ficamos um ano sem obra na casa, né? Juntando dinheiro para a gente fazer a segunda etapa, né? E que segunda etapa foi essa? A segunda etapa era fazer a parte da encanação da casa, né? Que é a parte hidráulica. Passar cano, fazer a fossa, comprar as caixas d'água. E aí, na época, eu acredito que ele tenha cobrado pra gente uns 3.500 mais ou menos. Foi o que ele cobrou para fazer essa parte. E aí a casa, a gente comprou, né, tudo de cano. Eu não lembro quanto a gente gastou do cano, mas é muito importante, assim, que se você for contratar um pedreiro, né, para fazer aí a sua casa, ou um mestre de obra, é eles que vão te dizendo quanto que você precisa de material. Mas você tem que ter o projeto da casa, sabe? Porque no projeto ele vai te dizer, né, onde é que vai passar cada cano grosso, não sei o que, cano da descarga, cano que vai para a fossa, os canos da rua, tal. Então, no projeto ele vai te dizer isso, né? Por onde vai passar cada cano, e ele também vai te dizer quanto de material tu tem que comprar. Então nessa segunda etapa a gente ficou um ano aí juntando dinheiro que era para pagar ele e comprar esse material, porque não tinha mais Construcard, não tinha como fazer Construcard, nem aumentar limite, nem nada. Foi 16 mil e acabou, então o restante seria por nossa conta. Então a gente passou um ano trabalhando juntando esse dinheiro. Aí ele cobrou 3.500 para fazer isso. E aí a gente fez toda a parte hidráulica na casa e a casa permaneceu no barro, certo, gente? Era barro batido mesmo. E eu me lembro que quando ele fez a parte hidráulica, a gente pediu para ele bater o piso. Deixa o piso batido e ele cobrou para fazer isso, né? Para ficar batendo todo o piso, essas coisas. Compramos as caixas d'água e tudo. Paramos a construção novamente. Aí a gente foi juntar mais dinheiro, trabalhar mais, que era para fazer a parte elétrica. Então a gente chamou um eletricista para vir aqui na nossa casa. E meu marido, ele começou a fazer uma faculdade de automação industrial. Ele quase chegou a concluir. Mas ele é muito entendido assim, elétrica e eletrônica, sabe? Ele já tinha uma noção, ele meio que mexe com essas coisas e tudo. E aí a gente chamou um eletricista para vir aqui na nossa casa fazer um orçamento e ver pela nossa casa e pelo projeto de quantos de fiação iria precisar, quantos metros de cabo e quais cabos iriam precisar. Porque na nossa casa a gente passou 3 tipos de fio, ou 4, se eu não me engano. Mas cada específico, porque tipo assim, se for só para acender a luz, ou é um fio de 1 milímetro, que é tipo um vermelhinho, um verdinho, um fio de 1 milímetro. Aí já
Para a tomada que tem a luz e a energia, já é um fio de outro milímetro. Aí para as tomadas que vai ligar eletrodoméstico é um, para o chuveiro é outro, para o ar-condicionado é outro. Então assim, tem todo esse estudo aí para deixar uma rede muito bem distribuída. Tá aqui ó, o quadro de energia. Por isso que tem um quadro, tudo bem certinho. E a gente quis fazer assim, a parte da energia da nossa casa muito bem feita, sabe? E a outra coisa que tem muito aqui na nossa casa, gente, é tomada. Toda parede tem tomada, 2, 3. A gente fez questão de botar muitas tomadas assim, que era para quando eu me virasse, cadê uma tomada, né? Pior coisa é que você procurar uma tomada e não ter. Quando eu morava na casa da minha sogra, a gente tinha essa dificuldade. Então a gente fez assim tudo muito bem distribuído. Só que aí o eletricista cobrou um valor que também não entrava no nosso orçamento. Aí a gente já tinha feito essa meio que consultoria com ele. Aí a gente chamou o nosso pedreiro e perguntou se ele entendia, né, disso. E ele disse que sim, que entendia sim. E aí ele veio aqui em casa novamente e a gente deixou com que ele falasse, né, assim, o que seria, como seria. E aí, tudo o que ele falou casou exatamente com o que o eletricista disse. Então a gente optou por fazer com o nosso pedreiro, que a gente já conhecia o trabalho, sabia que ele trabalhava direito, e como a gente tinha aí escutado como que seria, né, e meu esposo tinha um pouco de entendimento sobre isso, a gente optou por fazer com ele. Só que aí ele cobrou 2 valores, que era o valor de passar a fiação, né, de puxar a fiação, e o outro valor, que era o valor de quebrar as paredes, porque são 2 trabalhos em conjunto, certo? Se você contratar um eletricista para puxar os fios da sua casa, ele não vai sair rasgando parede não, quem tem que fazer isso é o pedreiro. Então ele cobrou o valor dele de quebrar a parede, porque alguns tijolos são furados, outros são, a parede é rasgada para poder entrar conduíte, colocar as caixas, tudo bem certinho, passar fio, essas coisas. E aí ele cobrou o serviço dele de eletricista, né? A gente pagou 2 valores a ele, eu não me lembro quanto foi, porque faz um tempo já, mas que ficou acessível, a gente meio que tinha que se preparado para isso. Então ele puxou aí uma parte assim da fiação e meu marido também acabou puxando outra parte, assim, eu me lembro que tipo, algumas coisas depois que a gente queria colocar, por exemplo, na nossa cozinha a gente queria colocar 3 pendentes e tudo que a gente tinha esquecido, depois ele mesmo veio fazendo esses ajustes. Depois que a gente fez a parte elétrica, paramos a obra mais uma vez. E aí a gente ficou mais um ano ali juntando dinheiro. Esse também é um dos motivos que eu não tenho muitos vídeos de construção na minha casa, né? Porque a gente não conseguiu fazer assim, tão rápido, né? Assim, a gente fez, bem dizer, por recursos próprios. Então a gente tinha que se preparar, né, financeiramente para isso. E aí a outra coisa, né, depois que a gente subiu a casa, que foi a primeira etapa, a segunda etapa foi fazer a parte hidráulica e a terceira etapa foi fazer a parte elétrica. A gente decidiu rebocar a casa e fazer o piso da casa, né? Então, a gente chamou ele novamente, né, para ver quanto que ele faria, né, de reboco. E aí o piso da minha casa, na época, eu optei por fazer cimento encerado, né, que é piso lisinho, porque eu já tinha convicção de que eu não ia colocar um piso nessa casa nem tão cedo. Primeiro porque eu ainda não, até hoje eu ainda não decidi qual tipo de piso que eu quero colocar na minha casa. Eu e meu marido, a gente ainda não conseguiu chegar em um consenso. Talvez quando a casa tiver assim, mais acabada, né, com mais acabamento, lógico, né? Com o restante das coisas finalizadas, a gente consiga decidir qual é o tom do piso que a gente vai botar aqui nessa casa. O que a gente já sabe é que vai ser acetinado, mas a gente ainda não sabe qual vai colocar. E aí muitas pessoas me pediram para que eu não fizesse isso, né, do cimento encerado. Não, mulher, tu faz o piso morto, o piso grosso. E eu fiquei pensando, né, quando eu estivesse cozinhando, que eu derrubasse qualquer coisa na cozinha, que eu fosse lavar a casa, pingasse óleo, que a minha casa ia ficar manchada, sabe assim? Porque, tipo, num cimento, né, um cimento grosso, se você pingar um óleo ali, vai ficar mancha de óleo. Eu não queria aquilo. Então, eu imaginei que se eu fizesse o cimento encerado, que eu limpasse a minha casa, que eu desse um polimento, ela ia ficar toda limpinha, brilhosa. E olha, honestamente, foi a melhor coisa que eu fiz. Até hoje, né, esse piso,
aqui em casa e tudo no vídeo, eu acho que vocês observaram. E se você também for fazer dessa forma, é um conselho que eu te dou, é fácil de limpar, sabe assim, é praticidade. A gente, inclusive, até já pesquisou, porque nosso piso hoje, ele tá todo se quebrando, porque assim, não foi um piso profissional como é, né? Tipo desses de supermercado, sabe? Mas a gente já tá pesquisando se fosse pra gente não colocar um piso na nossa casa, né? No caso, um porcelanato, e colocar outro piso de cimento queimado aqui em cima. E a gente tá muito tendencioso, na verdade, para fazer dessa forma. Até porque a nossa casa, a gente deixou ela assim um pouco moderninha, industrial e tudo. E esse piso, ele senta muito assim com a estética da casa que a gente quer. Então é uma coisa que a gente ainda tá pensando. E aí, para fazer essa etapa, que foi rebocar toda a casa, rebocar o muro por dentro e por fora, e fazer o piso, né, com o cimento queimado, ele nos cobrou 10 mil reais. Fizemos. Depois disso, a gente parou a obra novamente. E aí, quando foi a outra vez que a gente chamou ele, foi para ele fazer a base da ilha da nossa cozinha. Porque quem fez a ilha foi o meu marido. Tem até um vídeo aqui eu mostrando a ilha e a pia, né? Meu marido tanto fez a ilha da cozinha como fez a pia e o balcão e a pia do banheiro. Então a gente chamou ele da última vez para fazer a base da ilha, que precisou ter uma basezinha de tijolo, e para sentar o porcelanato do nosso banheiro. Então foi a última vez que a gente fez o serviço com ele, e depois disso a gente comprou, né, por fora nós compramos todas as janelas da casa, todas as janelas dos quartos, a janela do primeiro andar da suíte, a porta do primeiro andar, né, lá da varanda, a porta aqui da lateral da minha casa e a porta do fundo, tudo de janela e porta de vidro que ia ter na nossa casa, a gente fez, né, com uma vidraçaria. E a única coisa que ficou faltando foi aqui, ó, a porta principal da casa, a gente ainda não colocou, porque na época a gente tinha decidido que seria uma porta de madeira. Só que aí depois de um tempo, a gente foi percebendo que porta de madeira não ia ter nada a ver com a gente, nem com o estilo da casa, e a gente acabou optando por colocar uma porta de vidro, né, que tem até, vou deixar aqui uma foto para vocês de como a gente pensa em colocar. Só que eu acredito que esse ano, a gente ainda não colocou, mas eu acredito que esse ano vai dar certo a gente colocar. Uma coisa muito importante que eu não falei é que antes da gente fazer o piso, né, quando a gente decidiu que ele estava trabalhando aqui, a gente fez a parte da instalação do gás, né, da tubulação do gás. Porque não dava pra gente fazer o piso, né, e depois quebrar para passar a tubulação do gás, que foi algo muito barato. Eu acho que o rapaz cobrou 300 reais para fazer a tubulação do gás. Nosso gás, o botijão do gás lá de fora, a tubulação é toda encanada por debaixo do piso. Ele cobrou, acho que aí uns 300, 360, a gente comprou o material, que também não passou de uns 300 reais. Foi algo muito barato, assim, bem acessível. Então, era ele trabalhando no piso e essa pessoa fazendo a tubulação do gás. E aí, depois que ele passou a tubulação do gás todinho, o pedreiro passou lá o piso por cima. Então, ele passou a tubulação ainda aí no barro, né? E foi isso. E aí, quando a gente colocou as portas, a gente colocou aqui essa madeira para fechar a porta principal, até a gente conseguir colocar a porta da casa, e nós nos mudamos. Toda a parte embaçada da casa, a minha casa tá toda branquinha, foi o meu marido que emassou e pintou. E a gente emassou e pintou só até a altura da nossa vista, porque aqui no pé direito do outro lá para cima ainda tá tudo no cimento, né, que é para planos futuros. E aí nós nos mudamos. Então assim, a gente conseguiu dividir, né, a nossa construção nessa etapa, que nos proporcionou aí dar um respiro, né, e construir, juntar dinheiro, tudo bem certinho. E se você também, assim, acha que dá para vocês irem iniciar a obra, fazendo por etapas, eu acho, assim, bastante promissor, né, porque você consegue se organizar financeiramente e conduzir aí a sua obra. Eu acho que a gente ficava, assim, juntando dinheiro de obra parada de um para o outro entre 8 meses e 1 ano. Era mais a gente, tipo, fazia uma coisa na casa e ficava aí 8 meses e 1 ano parada, aí voltava. Aí fazia outra coisa na casa, ficava aí novamente entre 8 meses e 1 ano, voltava de novo, que era o tempo da gente juntar um dinheiro. Então a gente fez aí dessa forma.
Se vocês forem fazer assim também, né? Se vocês forem subir a casa, subam e cubram. É muito importante, né? Que vocês façam logo toda essa parte grossa, né? Assim, toda de uma vez. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa meu relato de experiência. Se você ainda não é inscrito aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, me ajudar aí a chegar nos 1000 inscritos. Assistam aí todos os vídeos de construção que tem aí no meu canal, né? E me deixem aí nos comentários, né, dúvidas que vocês têm e qual tipo de assunto que vocês gostariam que eu abordasse no próximo vídeo. Então, um grande beijo e até a próxima. Tchau!